A Jornada Mundial da Juventude foi instituída pelo Papa São João Paulo II em 1985, tendo a sua primeira edição em Roma no ano seguinte. O Brasil acolheu a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Foi a primeira visita do Papa Francisco logo após a sua eleição. 10 anos depois, a jornada volta a falar português, mas desta vez em Portugal. E nós estamos aqui com alguns jovens da nossa diocese que participaram deste evento e nós vamos querer ouvir um pouquinho da experiência que eles vivenciaram lá em Portugal. Eu quero começar pedindo que eles se apresentem, digam o nome, a idade, para que a gente já comece a conhecê-los. Eu sou o Felipe, tenho 18 anos, estou no seminário da Diocese de Apucarana e sou peregrino da Jornada de Lisboa de 2023. Eu sou o Cauã, eu tenho 18 anos, estou no Seminário Maior Diocesano de Apucarana. Também sou peregrino e estarei aqui para contar e relatar a vocês um pouco de nossas perrengues e histórias. Olá, boa noite. Eu sou o Gabriel Biraldi, atualmente sou o coordenador diocesano do setor Juventude e também vim aqui um pouquinho mais para apresentar para vocês sobre nossas histórias na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Boa noite, eu sou a Luana, eu tenho 21 anos e, juntamente com o Gabriel, também sou coordenadora do setor Juventude da Diocese de Apucarana. Além disso, também sou peregrina da JMJ de Lisboa 2023. Olá a todos, eu me chamo Tiago, tenho 21 anos, sou seminarista, terceiro ano do discipulado e, junto com esse grupo, fiz a minha primeira experiência da JMJ como peregrino. Muito bem, a gente já sabe os nomes, e vamos começar. Todos já tinham voado? Não. Primeira experiência, já uma viagem internacional. Tá, então vamos lá. Primeiro chegam na Europa, chegam em Portugal e vão fazer o quê? Quem quer começar dizendo qual foi as impressões, o que achou do clima já no aeroporto, já chegando, Quem vai começar? Então, a gente chegou um pouco antes do casal, coordenador diocesano do setor Juventude. Nós chegamos, eu, Cauã e o Thiago, dia 22 de julho, chegamos um sábado. O aeroporto de Lisboa é gigante, você chega na imigração, tá uma fila, mas foi bem tranquilo. Eles já estavam esperando um grande público, então a imigração até que foi rápido. Andamos muito, todos os aeroportos são grandes, até de Guarulhos. Em Guarulhos a gente deu aquele medinho, falou, o que eu estou fazendo aqui? Vamos embora, pegar o primeiro voo para voltar para Apucarana, porque a gente andava e não chegava no terminal, mas chegamos, embarcamos, conseguimos chegar em Lisboa finalmente. Quantas horas de voo? De São Paulo a Lisboa, 9 horas e 50 minutos. Direto, graças a Deus. Foi bastante tempo. Mas a ansiedade fez com que a gente assistisse todos os filmes que tinham na tela, com certeza. Porque dormir a gente não conseguia, E a gente já chegou em Lisboa, fomos para Zambuja, a casa de um amigo meu lá. E lá a gente já começou a turistar um pouco. Fomos para Santarém, conhecemos quase todas as igrejas, faltou somente uma. Mas participamos de uma missa na igreja de São Nicolau, que foi muito bonita a missa, porque foi a missa onde os jovens estavam se preparando para começar a jornada, então foi uma missa totalmente jovem. E depois voltamos a Zambuja, dormimos de manhã, iríamos para Tomar, mas houve um problema com o trem e tivemos que ir para Lisboa, que foi muito bom, porque conhecemos a Sé, conhecemos a igreja de Santo Antônio de Lisboa, conhecemos o Castelo de São Jorge e outros locais lá. E depois partimos para São Tiago de Compostela. A nossa agenda é bem forte, padre. A gente aproveitou, porque a gente nunca sabe quando vai voltar lá, então a gente aproveitou mesmo. Dormir, igual, por exemplo, essa noite a gente dormiu no ônibus, porque foi a viagem inteira de ônibus para São Tiago. Tinha horário de manhã, mas para que perder o dia? Vamos viajar de noite, Tá, então vão à Espanha. Vamos à Espanha, em São Tiago de Compostela. Passamos lá a segunda-feira e a terça-feira.
E o dia era especial, né? E o dia era especial. Uma coisa, gente, quando a gente viaja, a gente chega lá, a gente esquece que dia é hoje, se é segunda, se é terça, se é dia 1º, se é dia 2, a gente não tem noção de nada. E a gente fez uma excursão para uma região lá, perto de São Tiago, e de tarde a gente voltou para o centro de São Tiago, no caso, e a gente falou, ó, vamos visitar hoje as igrejas, porque amanhã a gente só quer ir para a catedral, para ver o túmulo de São Tiago, e a gente não sabe como que vai estar, né? E fomos. E lá, na última igreja, a gente descobriu que era a solenidade de São Tiago no outro dia. Daí a gente, como assim a solenidade de São Tiago? E a gente está em São Tiago. E a gente nem tinha ainda raciocinado direito. E a missa era 10h30. Chegamos 8 horas da manhã, já estava uma fila. Sim. Fizemos amizade com uns amigos que é de Porto Rico, mas vivem nos Estados Unidos. Um casal também da Espanha, de Vigo, que foi muito bom, porque a gente entrar naquela missa, nós conseguimos entrar na missa São Tiago, na solenidade, ver o Botafumeiro, que é o maior turíbulo do mundo. É super conhecido por todo mundo, esse Botafumeiro. É especial, é usado somente em ocasiões muito especiais, e a gente conseguiu entrar nessa missa. Mas eu digo que foi também um milagre, porque a gente conheceu essa mulher, que era devota muito de Nossa Senhora, e ela falava espanhol, né? Eu só falo inglês, espanhol, portunhol, né? A gente tenta se comunicar, e ela que falava com os guardas. E a gente chegou perto da porta, e ele falou, ninguém mais entra. E a gente perto, e já estava 2 horas na fila. E aquela mulher, não, eu vim aqui, eu vou entrar. E eu falei, não, a gente vai entrar. E ela começou a pedir para Nossa Senhora, e eu nem falei com vocês, né? Mas eu comecei a pedir para o anjo da guarda. Eu falei, meu anjo da guarda, eu apelei também, né? Nessas horas a gente apela. Eu falei, meu anjo da guarda, por favor, fala com o anjo da guarda superior para que a gente consiga entrar. Deu uns 2 minutos, saiu o superior, não saiu um guarda, saiu o superior. E falou, e olhou para a gente e falou, pode entrar 15 pessoas. Essa mulher empurrou a gente para dentro, conseguiu também entrar ela com a família. A gente entrou, sentamos o presidente da Espanha assim, no banco da frente, representantes da família real espanhola no banco da frente, as autoridades civis ali, toda da Espanha ali, porque essa é a missa mais importante da Espanha, porque São Tiago é o patrono de toda a Espanha. Então, ali, só pelo menos na missa, e aquelas autoridades tudo ali, valeu todo aquele esforço. Apelação também, toda apelação. E depois a gente já voltou para Porto, e Porto daí começou realmente a JMJ. Esse foi o primeiro 4 dias, foi 4 dias só. que rendeu. Que rendeu muito. Muito bem. E vocês, chegando, o que fizeram assim que chegaram em Portugal? Então, nós dois, né, como o Felipe muito bem disse, eu e a Luana, nós chegamos um pouquinho depois. Ou seja, a gente saiu aqui do Brasil dia 29, né, e a gente chegou em Portugal no dia 30, né. Primeira coisa que não que nos atrapalhou, né, mas nós chegamos muito cedo. Era 6 horas, a gente estava já no aeroporto, ou seja, não tinha nada aberto, né. Era um domingo, então assim, não tinha nada aberto. Primeira coisa que a gente falou, a gente precisa de internet. A gente foi comprar um chip para a internet, 6 horas da manhã, não tinha nada aberto. Então a gente falou, estava com o Wi-Fi do aeroporto, né, e falou, como é que vamos para a paróquia, que nos foi designada, sendo que saindo daqui do aeroporto a gente não vai ter nem internet. Esse foi o primeiro problema, assim, perrengue, a dificuldade que nós encontramos, né. E depois a gente falou assim, a gente não está aqui à toa, vamos na fé. E começamos a rezar, né, achamos uma mulher que estava voluntária lá da JMJ, ela é toda credenciada para isso, né? E perguntei para ela, a gente precisa ir para tal paróquia, fica em tal lugar, no nosso caso foi no Vale da Figueira, né, cerca de 20 quilômetros mais ou menos do aeroporto de Lisboa. E ela chegou bem assim em mim e falou assim, você vai ter que pegar um metro, um comboio e um autocarro. Eu olhei para ela e falei, você está falando em latim para mim, porque
Gente, será que é português mesmo aqui em Portugal? Depois de vários dias lá que a gente foi entender, né? Que metro significa metrô, que comboio significa trem e que autocarro significa ônibus. Eu olhei para a Luana na hora, eu falei, eu vou lá fora, eu vou conversar com o taxista, já eu volto, né? Eu lembro até hoje, a gente pagou 30 euros num táxi para andar esses 20 quilômetros, que é muito dinheiro, né? Mas eu falei, aqui a gente não vai ficar. Daí a gente falou, vamos chegar na paróquia e lá a gente se vira. Resumindo, 6h30, a gente chegou mais ou menos na paróquia, né? 6h30, 7 horas, chegamos na nossa paróquia. Conversamos com o pessoal das redondezas, não tinha nada aberto também, muito cedo, num domingo. O pessoal falou assim, a paróquia só vai abrir às 10. Resumindo, eu e a Luana, né, com medo de dar 2 passos para o lado, não sabendo onde a gente estava, né, se era perigoso, se não era perigoso, só sabendo que a gente estava na igreja, sem internet ainda, até que abriu uma padaria ali do lado. Daí a gente chegou a uma padaria e falou assim, vamos tomar um café da manhã só para ver se a gente consegue um Wi-Fi. Graças a Deus conseguimos o Wi-Fi, conseguimos mandar uma mensagem para o Felipe e tudo mais, mas não deu em outra, né? A gente teve que esperar até as 10 horas, que foi, no caso, o horário da missa. Mas depois que foi o horário da missa, foi tudo muito tranquilo, as coisas começaram a dar certo, né? Graças a Deus já tinha uns voluntários lá, a gente conversou com os voluntários. Passou um tempo, conhecemos pessoas, né? Pessoas novas. São elas, umas do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina, uma de Brasília e uma do Rio de Janeiro. Foi aí que a gente começou, fora os amigos voluntários também de Portugal, né? E foi aí que começou toda a nossa experiência. A gente falou, pô, a gente conseguiu chegar em Portugal, a gente está na JMJ, a gente chegou na nossa paróquia, agora é só fazer o que a gente veio fazer, né? Então a gente ficou mais tranquilo. Daí passou um tempinho, a gente participamos da missa, né? E até que chegou uma hora que a gente, no caso, o pessoal, né, designou os locais para cada grupo ficar. E até que, né, os representantes de grupo foram lá na fila verificar, a maioria, né, ficaram cerca de 200 jovens na paróquia, no terreno da escola, que é ao lado, anexo à paróquia. E quando eu fui verificar, estava todo mundo falando, eu quero ficar numa paróquia, eu quero ficar na paróquia. Eu falei, eu também vou querer ficar numa paróquia. E daí foi aí que veio a segunda, não provação, mas o segundo desafio, né? Os voluntários olharam para a gente e falaram assim, vocês vão ficar na casa de uma família. E a gente já falou assim, mas todos os nossos amigos que a gente conheceu, de todos os estados do Brasil, já fizemos amizade, vão ficar aqui na paróquia e a gente vai ficar numa casa de uma família. Mas, assim, a hora que a gente chegou na casa dessa família, né, parece que a gente deu graças a Deus porque foi uma experiência única, né, que brevemente a gente vai contar também. Conhecemos uma família, tivemos uma vivência muito bonita, né, uma grande conversão, literalmente, que nós tivemos também juntamente com essa família. E foi esse o pouquinho do início, da chegada, da nossa chegada em Portugal. Bem, daí o que aconteceu? Eu, o Cauã e o Felipe, nós estávamos em Porto. A gente passou a pré-jornada em Porto, né, que chamou os Dias da Diocese. E então eles chegaram no domingo, era do domingo que a gente estava se despedindo da Diocese, lá de Porto. Quando nós chegamos em Lisboa, acho que foi às 5 horas da manhã, mais ou menos, né? Nós saímos do domingo à noite de Porto e chegamos de madrugada, umas 4, 5 horas, 2 horas da manhã. Isso. Chegamos umas 2 horas mais ou menos em Lisboa, daí conseguimos, né, andar, pegar o comboio, os transportes que eram necessários. Só que a gente ainda não foi na casa dessa família, a gente foi para Fátima. Daí depois encontramos o Gabriel e a Luana em um ponto estratégico, né? Pegamos daí o transporte adequado e fomos para Fátima. Nós fomos ver a família só à noite, quando nós chegamos, no caso, eu e o Cauã, ficamos nessa casa dessa mesma família onde ficaram o Gabriel e a Luana, né? E o Felipe ficou em casa de uma outra família. E nós ficamos numa casa de uma família muito acolhedora, uma família super tradicional portuguesa. O nome da mãe da família era Ana, do pai da família dele era Sérgio. Eles tinham 2 filhos da nossa mesma idade, né, mais ou menos da nossa idade, a Rita e o Tiago, meu xará, olha que coincidência, o Tiago. E foi uma família que nos acolheu muito bem. Tinha um cachorro, como que chama o cachorro mesmo? O Triton, um cachorro gigante. E era uma família que nos acolheu tão bem que
sentíamos super à vontade, tratavam a gente como filhos, né? E era um princípio que o próprio povo português estava querendo seguir, que era acolher todos como que eles estivessem em casa. A gente que fala português, para a gente é mais fácil, né? Mas você imagina, talvez, para um francês, para uma pessoa que fala inglês, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso, a língua. A China, você imagina, então, uma família para acolher. Tem que falar inglês, né? Isso é uma família, então tem que se preparar bem. Mas, durante os dias, a gente comeu comidas típicas, eles fizeram, a Ana fez comidas típicas, né, de Lisboa para a gente. E o testemunho assim que a gente traz é como que a presença da família é importante, né, para todos. Talvez aqueles que estavam num alojamento também teve algum sentido, né, mas para a gente foi isso. Isso foi preparado por Deus para nós, né? Era o que eu estava falando quando nós estávamos retornando para o Brasil novamente, quando nós pegamos o carro para ir para o aeroporto, para pegar o voo. Eu estava falando para o casal, né? A gente vem às vezes com uma perspectiva, esperando outra coisa, né? Mas Deus sempre ele vai mudar, sempre prepara coisas novas para a gente. Muito bem, então uma pausinha, vamos falar sobre Fátima. Qual foi a sua experiência em Fátima, Cauã? Antes de eu falar da jornada mesmo. Sim, a minha experiência foi excelente, primeiramente. E também, eu nunca vi tanta gente como vi em Fátima. Nós demoramos muito para ir na igreja, pegamos uma fila enorme, estava muito, mas muito quente mesmo. Aquele período verão europeu. A gente acha que o verão europeu não é quente, mas é. E demorou um pouquinho para entrarmos, de fato, na igreja de Fátima. Também compramos algumas velas, todos compramos algumas velas, para poder acender, então, no lugar exclusivo lá. Também visitamos o túmulo dos pastorinhos e as casas onde eles moravam. Também, que era um pouco mais longe da igreja onde estávamos. Talvez uns 5 a 6 quilômetros. Disposição. Sim, sim. Depois tivemos que voltar novamente à igreja para poder pegar o ônibus, que a rodoviária era perto da igreja, relativamente perto, uns 2 a 3 quilômetros. Para quem andou 6, 2 estava. Na verdade, nós caminhamos mais no dia da vigília. Deve ser uns 10 quilômetros, mais ou menos. Vamos chegar lá, calma. Mas esse foi o segundo dia que eu mais me cansei de tanto andar. Também foi um dos dias mais mágicos. Imaginar a aparição de Fátima, de fato, aos pastorinhos. E a aparição para diversas pessoas também. Isso é algo excelente. Também visitamos onde ela apareceu, apesar de não ter ficado muito tempo lá. Mas, mesmo assim, foi uma visita mágica a Fátima. Muito bem. Começa a jornada. O Papa ainda não chegou. Como foi essa primeira experiência de jornada? Conta para nós. Bom, o primeiro momento foi a missa de acolhida que a gente teve, né, junto com o bispo lá, o cardeal patriarca de lá de Lisboa, Dom Manuel, isso. A missa ela foi um momento assim único, porque foi o primeiro momento que a gente de fato se reuniu com os outros peregrinos, né? E aí você via várias gente chegando e não parava mais, e aí a gente pegou e sentou no cantinho lá e falamos assim, vamos esperar porque o sol está muito quente, a gente não vai lá no meio agora. A gente ficou um tempo lá até o sol baixar um pouco, aí depois a gente foi lá para a missa de fato. Invadimos lá o espacinho, conseguimos ficar na frente do telão, graças ao Felipe que ia entrando assim e falava assim, vamos gente, vamos. E a gente foi. E foi um momento assim muito especial, porque é muito lindo você ver que a tradição católica ela não é só aqui, que a gente tem a mente muito fechada. A gente acha que só acontece aqui, né? Só acontece aqui na paróquia Santo Antônio, só acontece na paróquia lá de Apucarana. E não, a Igreja Católica é única e ela é universal. E você vê que todos os ritos, eles são os mesmos, tudo muito bonito, sabe? Foi uma experiência muito bonita. E o cardeal de lá nos acolheu muito bem. Ele disse umas palavras muito lindas lá pra gente. E ver as imagens assim de cima também no telão, da quantidade de padres e a quantidade de peregrinos atrás, assim, muito bonito mesmo, um momento único, que foi o nosso primeiro contato.
participaram de alguma catequese, que os bispos fazem as catequeses, né? Quem vai querer contar uma experiência? Diga. Nós participamos de uma catequese, né, que foi no segundo dia da jornada, que foi justamente com Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. Então, nós, assim, parece que a nossa jornada foi permeada por milagres, né? Foi permeada por pequenas graças que nós conseguimos pegar enquanto elas passavam. E foi uma baita de uma oportunidade, de um aprendizado. Ele acolheu muito bem as pessoas. Eu digo, né, falei bastante para a Luana, para o pessoal, que nós levamos um pouquinho do Brasil para toda aquela paróquia. Porque cerca de 80% a 90% dos jovens que estavam na paróquia eram brasileiros. E após isso foi uma catequese, após a catequese, uma missa com um cardeal brasileiro. Então, assim... Encontraram aqui no Brasil ele, mas foram encontrar... Aqui no Brasil não encontramos. E fomos encontrar ele justamente em Portugal, nessa catequese, que foi extremamente válido, extremamente vívido para nós, que foi uma baita de uma oportunidade de falar, poxa, a gente começou a cair a ficha, né? Eu estou no lugar certo. Além de ficar escutando o cardeal falar sobre a Virgem Maria, que o principal tema da jornada era a Virgem Maria, Maria levantou-se e partiu apressadamente, a gente conseguiu, um cara olhou para a gente, o seminarista sempre tem um rostinho diferente, né? Sempre. Então, ele olhou para a gente e falou, vocês querem servir? A gente falou, sim. Imagina que não. Imagina. Então, a gente já foi para o fundo lá, colocamos a roupa, eu fui turípulo, o Cauã foi cruz, né? E o Tiago foi mitra do cardeal de Brasília. Vai vendo o nível. em Portugal, não é em Brasília, é em Portugal. Sim. E você falou com a TV portuguesa, né? Falei. Como foi isso? Então, a gente estava em Porto, antes de começar a jornada, porque a jornada começa dia de 1º de agosto começou, né? Dia 1º de agosto, e foi até o dia 6 de agosto. Do dia 25 ao dia 30, 31 de julho, é os dias de preparação. Nós escolhemos a Diocese de Porto e fomos para Porto fazer toda uma preparação, que foi muito bom, porque nós visitamos também as instituições de caridade que a paróquia auxilia lá. Então, nós visitamos a Aladi, que é na paróquia de Lavra. A Aladi significa mais ou menos a nossa PAI aqui no Brasil. E visitamos um centro também, que seria o nosso asilo aqui no Brasil, uma creche de crianças e uma creche de adultos. Os adultos vão só durante o dia e de noite retornam para casa. Mas, cá em entrevista em Porto, a gente foi num concerto, como os portugueses chamam. Tá? Show. Num show. No Brasil seria um show, mas os portugueses dizem concerto. E foi muito engraçado deles falar, a gente vai num concerto. E eu falei, nossa, uma música clássica. Que chique, né? Uma ópera portuguesa, nossa, que alto grau. Chegamos, aquele pátio enorme, de um show mesmo. Aquele pátio, gente, esse é o concerto? Foi música eletrônica, o nosso concerto. E eles viram, eu sempre andava com a bandeira do Brasil, então eles viram a bandeira do Brasil, então você falava português. Aproveitaram, olharam para todo mundo e eu fiquei olhando para ela, né? Vai falar, né? E veio, e ela perguntou, você aceita? Eu aceito, sim. E ela perguntou qual era a expectativa de participar da jornada, o que esperava quando chegar em Lisboa, o que era todo aquele evento que simbolizava em questão social, toda aquela riqueza cultural que ali a gente viveu. E foi essas principais perguntas. Foi 10 segundos, mais ou menos, 15 segundos. Ótimo, mas já. pelo menos a gente apareceu, a voz saiu na TV portuguesa, tá? No canal de Porto. Muito bem. Tudo isso, enquanto eles vão falando, vamos dar trabalho para o editor, essas coisas vão aparecendo aqui no cantinho, tá? Vocês vão acompanhando. Ele gostou do que eu falei isso agora. Mas vai aparecendo para vocês isso. Ver o Papa, como foi? Porque é uma situação bonita, né? Eu ainda mandei mensagem para o Felipe, né? Falei, gruda na grade para ver o Papa. Porque na hora que o Papa move o passo, qual foi a emoção de ver o Papa? O Papa, ele chegou na quarta-feira para a jornada, né? Ele chegou quarta-feira
E nesse dia, por incrível que pareça, também a gente ia no Mosteiro dos Jerônimos. A gente ia visitar. Tem muitos pontos turísticos ali próximo, como a Torre de Belém. Então a gente ia para conhecer. Comemos pastel de Belém também depois. Depois que a gente conseguimos ver o Papa, daí à tarde a gente conseguimos comer. Mas a gente chegou de manhãzinha, era bem cedo ainda, perto do Mosteiro dos Jerônimos, né? E estava cheio de polícia. Uma fanfarra, exército, e uma coisa muito bem preparada, porque perto ali tem o palácio onde que mora o presidente. Então, a primeira atividade que o Papa ia fazer era visitar o presidente, como o presidente ia acolher, né, o Papa em seu país, em Portugal. Então, nós descobrimos que o Papa ia passar lá. Daí começou, daí a gente não conseguiu ficar quieto, né? Daí a gente ficou esperando. Escutamos ele chegar, então normalmente aqueles aviões do exército que vão junto com o avião que ele está vindo, então era um barulho imenso, muito grande. A gente falou, é o Papa que está chegando, foi aquilo que a gente conseguiu decifrar, né? Mas a gente esperou ali em torno de umas 2 horas, mais ou menos, até que o Papa passou. Ele passou com o carro fechado, e aonde que a gente estava, dava de frente para o mar. E o carro, ele era para o outro lado de lá, estava no outro lado, o Papa. Então ele passou, não deu para ver bem, mas ele assinou para a gente. Depois ele foi, né, foi lá receber, o presidente foi receber ele, né, e depois ele retornou. Daí quando ele retornou, a porta do carro já estava para o nosso lado, então deu para ver muito bem ele. Juntou muita gente ali, mas a gente estava bem perto da grade, então deu para ver super bem. E quando ele chegou perto da gente, um casal levou o filho, um bebezinho, para ele abençoar. Então, tão dica, pouco. Viu? Você que vai à próxima jornada, fica perto de gente com criança. Isso, fica perto da grade, você coloca o seu filho, o segurança vem e leva lá o teu filho para abençoar. Isso, o Papa abençoar. Mas foi ali um momento que foi curto, foi rápido, deu para ver ele malemar, deu para ver ele pouco, não deu para ver muito, mas foi uma experiência assim que é única, porque você imagina, sempre você vê o Papa onde? Na TV, ele está lá na Praça São Pedro, no horário do Ângelus, ou nas audiências, sempre na televisão, e nunca vê ele ao vivo. A vontade que dá é de você pular a grade, sair correndo ele e tá lá. Aqui, ele existe. Falar, oi! Né? Vai falar o quê para ele? Dar um abraço, um beijo nele. Só que, você imagina, se acontece isso é bem pior, que você vai preso, aí deportado não dá. Tem que lembrar que é um senhor, né, de idade. Mas numa segunda vez, deu para ver melhor. Ele foi na quarta-feira, que foi a acolhida dele, daí ficamos separados, ficamos nós 4, né, e o Felipe ficou numa outra área. Para retornar, quando tinha acabado, você imagina, tinha umas 400, 500 mil pessoas lá. Então tinha muita gente. Nós retornamos, vimos, graças a Deus isso, nós vimos um lugar aberto e a gente perguntou o que está acontecendo. Ele falou, o Papa vai passar aqui. Daí nós falamos, olha só, vamos esperar, né? Esperamos, estava no Papa Móvel, então estava aberto, deu para ver muito melhor e foi uma coisa super rápida. Vimos daí ele assim assinou para todos e foi uma experiência muito boa. Você imagina o pastor, o seu pai espiritual, ele passando na sua frente ali. É claro que não dá para você fazer muita coisa, mas se acenar, eles gritavam. E você acredita que é para você que ele está ele acenando, você acredita que é para você e uma multidão imensa de jovens falando. Esta é a juventude Papa. Você imagina? Então, é uma coisa assim que, às vezes, nós sentimos no nosso coração, nós gravamos um vídeo, tiramos foto, mas é uma coisa que a gente, muitas vezes, não conseguimos transmitir aquilo como nós sentimos. E você, Luana, como é que foi ver o Papa? Então, foi uma pressão, porque o Gabriel ficava assim, tira uma foto do Papa! E eu gravando o vídeo com o Thiago lá do meu lado, daí o Thiago, grava bonito, deu, tá bom. Tem que registrar o momento. Tem que registrar. E quando ele passou no Papa Móvel, realmente, foi surreal. E realmente parece que ele tá olhando pra gente, né? A gente fica assim, ai, nossa, ele olhou pra mim. É uma presença que causa um sentimento em você que você não consegue descrever. A gente sempre falou lá, assim, sempre comentou que acho que ele é o mais próximo do céu que a gente conseguiu chegar, assim, fazendo essa comparação. Mas a presença dele é muito imponente, é muito, muito forte. Eu tive isso na Jornada do Rio. Eu fiquei a tarde toda na grade. Na hora que ele passou, a gente sabia que ele ia chegando, porque em Copacabana tinha atiradores de elite em cima dos prédios e o helicóptero do exército começava, a gente sabia que ele estava chegando, né? E na hora que ele passou, eu estava assim com o celular. Falei, vou tirar uma foto do Papa. Mas foi tão rápido que quando eu tirei a foto, saiu só a placa do Papa Móvel.
Mas é uma coisa bonita assim de se ver, né? E a luz, foi à noite, então a luz do Papa Móvel na cabeça dele dá uma... Você fica, meu Deus do céu, né? E quando eu fui a Roma, vi ele na janela lá em cima, desse tamanhozinho. Então foi mais emocionante no Rio do que em Roma. Roma eu vi ele da janelinha, né? Vira o Papa e a gente aqui no Brasil sentiu a repercussão das falas, né? Aqueles momentos muito bonitos, sobretudo aquele momento que ele disse que a igreja é para todos, né? Se aqui a gente se emocionou, lá o que vocês sentiram ouvindo isso lá naquele momento? Então, né, basicamente, quando o Papa começou a falar, parecia que ele abria a boca, falava um A, todo mundo batendo palma, gritando, né? Então, assim, literalmente o que o Tiago falou, esta é a juventude do Papa, nunca foi uma frase tão verdadeira, né? Então, assim, todo mundo, principalmente a hora que ele passava, a hora que ele falava, a gente com aquele olhar fixo nele, né? Não conseguia nem gravar, nem tirar uma foto, falava, eu preciso aproveitar esse momento porque ele é único, né? Não são todos que têm essa oportunidade, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, quando ele começava a falar, a gente fala que tem alguma coisa diferente, né? É alguma coisa, como o Tiago muito bem disse, a gente não consegue explicar o que a gente sente no momento, né? Então a gente consegue prestar atenção, escutar, e a gente olha para o lado depois que ele fala, está todo mundo chorando, está todo mundo assim com o olho lacrimejando, todo mundo batendo palma, feliz, assim, sabe? Então é uma presença que, se ele chegasse e não falasse nada a jornada mundial inteira, bastava. Então, assim, a gente via que somente de ter a presença dele, nós sabíamos que nós estávamos seguros, nós estávamos no lugar certo e nós estávamos realizando a vontade que Deus queria para a nossa vida. Então, justamente essa experiência de estar com o Papa foi uma, particularmente minha, acredito que de todos aqui também, de todos que estavam na Jornada Mundial da Juventude, uma das mais belas experiências de conversão que nós já tivemos na nossa vida. Então, a cada momento que ele falava, principalmente sobre essa questão da pluralidade da nossa igreja, na primeira missa ali que ele celebrou, no primeiro momento que, quando ele chegou, ele fez, a gente começou a olhar para o lado, era uma multidão, era um mar de pessoas, e a gente falou, tem gente do Japão, tem gente do Brasil, tem gente de Portugal, tem gente da Itália, tem gente de todos os continentes, de todos os países, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo seguindo a mesma igreja, todo mundo celebrando a mesma liturgia, todo mundo ali com o mesmo propósito. Então, a gente olhou para o lado e falou assim, muitas vezes a gente, com o nosso ego lá em cima, a gente não se dá conta do tamanho da nossa igreja. Então, a gente começa a perceber que a nossa igreja, isso vai reafirmando cada vez a nossa fé. E cada palavra que o Papa diz, a gente consegue manter esse olhar para ele, a gente consegue manter esse olhar e falar assim, é por isso que eu sou católico, é por isso que eu sigo a minha igreja, e é por isso que eu quero continuar dentro da minha realidade, dentro da minha paróquia, dentro da minha pequenez, fazendo a minha parte como filho de Deus. Muito bem. A jornada tem alguns eventos, mas a vigília e a via sacra são os momentos assim fortes. Desses dois momentos, Cauã, o que você partilha conosco? Da vigília, principalmente o silêncio, sem dúvida alguma. Uma multidão, né? Sim. Lembrando que Lisboa tem um pouco mais de 500 mil de habitantes, né? Sim. E tinha lá mais de 1 milhão de pessoas. Imagina, 1,5 milhão, quase que triplicou a população, né? E essa gente toda silenciada. Sim, principalmente na adoração do Santíssimo, que é algo assim, sem dúvidas algumas, tocante. Apesar de ser muito curta, talvez meia hora, talvez menos, é algo completamente marcante, o silêncio de 1 milhão de pessoas naquela enorme praça, um silêncio absoluto. Acho que só o vento que escutamos na vigília. E depois do Santíssimo for ser retirado, nós dormimos e acordamos com o padre DJ. Aqui repercutiu muito. Sim. Eu olhei aquilo e voltei a dormir. Eu falei, não, eu vou esperar o Papa chegar. Daí eu escutei na caixa de som, o Papa está chegando, e daí sim que eu levantei. Daí ele passou por todos os setores, que eu acho que deve ter no mínimo uns 100 setores, no mínimo do mínimo.
Daí os setores eram divididos em A, B, C, D. Está no crachá dele. Isso, isso. Né? Isso. E daí cada um tinha a sua área respectiva. E ele passou por todas as áreas, mesmo com a idade dele. Foi algo surpreendente, sem dúvida alguma. E a Via Sacra, Felipe, como é que foi? Aqui a gente acompanhando, me dava uma aflição aquela cruz subindo, eu falei, meu Deus, vai cair. E vocês lá acompanhando aquele palco monumental, como que foi isso? E vocês participavam como? Tinha um livreto, aplicativo? Eu só queria voltar um pouquinho na vigília, porque o Papa é cheio de protocolos, tem muita segurança. E não estava no protocolo do JMJ ele fazer esse passeio. Nós levantamos 6 horas da manhã, com as autoridades lá falando, o Papa quer passar entre vocês, jovens. Por isso, levantem, liberem os corredores, porque o Papa quer passar. Repetiram as 10 vezes, o Papa quer passar. Em todas as línguas possíveis eles falaram, até em coreano, já estavam preparando. Foi em todas as línguas. E eu acho que ali marcou o que é a JMJ, esse carinho de pai, de papa, pela sua juventude, pela juventude católica. Eu acho que ali era 6 horas da manhã, ele com certeza já devia estar cansado, uma semana inteira agitado, mas 6 horas estava ali para passar no meio dos jovens. E foi um desejo dele, não foi ninguém que pediu, mas foi dele. E foi uma correria, porque não estava, o protocolo não era esse, mas ele quis, e nós atendemos o pedido dele com todo carinho e amor. A gente tinha um aplicativo no celular, a gente colocava lá o nosso nome e já dava acesso. Então, todos os eventos, a missa, a Via Sacra, a vigília, todas as orações vinham nesse aplicativo. Você podia escolher a língua que você quiser. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, qualquer língua. E você daí acompanhava. Sim, é porque no telão só passava o Papa, só passava as imagens de cima, a cruz subindo lá em cima, aquela cruz, a gente também, meu Deus, vai cair. Dá um negócio, você fala, meu Deus. E era 14 cruzes, só subia, cada vez era uma mais alta do que a outra. Porque a gente não viu. Eles não viram, eles não conseguiam. Muito longe. Porque assim, como era setor, eu fiquei no setor A, eles ficaram no setor B. Estava mais próximo. Sim. E chegando no setor, eu grudei com os franceses lá e os franceses me jogaram na grade. Você nem gostou, né? Nem gostei. Falei, ai, que pena, né? Grudei na grade que dava pra frente do telão. Então, deu pra ver todas as cruzes subindo e não tinha, tipo, uma corda. Eles passando, né? Eles passando a cruz, andar de andar. Eles passavam. Eu falei, meu Deus, vai cair tudo. Eu falei, equipamento de segurança, zero. Zero. Né, Era só as pessoas que dançavam e a cruz subindo. Eu falei, E eu falei, meu Deus do céu. Mas ali também o Papa quebrou também o protocolo, porque os dançarinos iam sair do palco, ele falou, não, vem aqui, e ficaram todos ali em volta do Papa. E as reflexões foram feitas por jovens do mundo todo, né? Muito interessante. Várias línguas. Línguas não eram um problema, no JMJ. Era em todas as línguas. Nossa, mas foi... Os cantos, lindo demais. Acho que dá pra gente contar a nossa experiência, porque a gente não viu. Isso, vocês que não viram, mas o que sentiram? O setor que o Felipe ficou era um lugar melhor que dava para ver, né? O nosso, a gente teve que caminhar muito e a gente chegou de um lado que tava muito desprovido, por exemplo, de imagens, né? O telão onde que tinha era um lugar alto, mas era uma descida, tinha árvores na frente, muita gente, todo lugar lá tem muita gente. Só que a gente não via nada. O que aconteceu? Daí a gente ficava só escutando. O celular, às vezes, a internet não funcionava bem, né? Tava transmitindo pelo YouTube, mas às vezes não funcionava bem. Mas foi uma experiência totalmente diferente, porque só de escutar os cantos, por exemplo, de cada estação, quando ia passar uma estação para outra, era uma coisa que me arrepio agora. Tô me arrepiando. Eu arrepiava na hora. Era uma coisa que te toca muito interior. É uma coisa que às vezes você não consegue transmitir para outra pessoa o que é, né? Mas é a presença de Deus. Você sente a presença de Deus lá. E como o padre estava falando, as estações eram lidas, eram meditadas por jovens e por línguas diferentes. Então tinha italiano, francês, português brasileiro, português de Portugal. E foi uma coisa assim que
tocou muita gente. É a mesma coisa que eu falo para eles. Eles também tocaram muito, porque é uma coisa que a gente não conseguiu ver, mas conseguimos sentir, escutando aquilo, né? Eu me lembro que quando chegou na estação de Jesus morrer na cruz, os jovens que estavam ali eram os espanhóis, tinha uns pares da Armênia também do meu lado, e uns franceses. Espanha era o que mais tinha em torno de 76 mil jovens. Brasil, 8 mil. Olha a diferença. Disparidade. Disparidade. Mas aqueles jovens ali, e quando cantou a estação Jesus morre, todos ajoelharam ali, que estavam na minha volta, e eu também, né? Então, todos nós ajoelhamos ali, uma mulher do meu lado, que era portuguesa, ela começou a chorar, porque essa era a emoção, é a única fé, é o mesmo Cristo para todos os povos, para todas as línguas. E eu entendi isso, a JMJ em Fátima. Eu digo que lá eu entendi o que era a JMJ. Porque, como o Cauã disse, para a gente entrar na igreja, a gente pegou uma fila muito grande. Muito grande. E estavam franceses, tinha muito também. Era o terceiro país que mais tinha. Tinham franceses, estava a Coreia do Sul, tinha uns da Angola e tinha uns argentinos também na frente. Os franceses estavam cantando Canção de Maria, os coreanos estavam rezando o terço, os da Angola também rezando. Então, ali eu entendi o que era JMJ. Era jovens que estavam ali para ver o Papa também, mas para se encontrar com Cristo, de partilhar essa fé que a nossa igreja permite que seja una em qualquer lugar. É a mesma fé. Unidade não é uniformidade, né? Você vê na sua língua, do seu jeito, todos estavam ali louvando. Bonito isto, né? Está ficando muito longa a nossa conversa. Eu vou pedir que vocês, então, é um desafio, resumam o que foi a JMJ, em poucas palavras. A JMJ, para mim, foi a união de vários jovens com o mesmo objetivo, que é a busca da santidade, a busca de Jesus Cristo. E esse buscar Jesus Cristo e também a Virgem Maria, com o principal tema, ela levantou-se apressadamente. Temos também nós que levantarmos apressadamente, nós que somos peregrinos deste mundo, mas também peregrinos da JMJ de Lisboa 2023, levar esse testemunho a mais pessoas, o máximo possível que nós podemos, e levar a palavra de Jesus Cristo aos outros. Em resumo, o Papa falou várias vezes, não tenhas medo. Jovens, não tenhas medo. Ele repetiu isso com muita clareza várias vezes, não só na missa, mas também na vigília e na missa de encerramento também. E eu acho que essa é uma mensagem para todos nós, né? Não só como jovens, mas como adultos também, pessoas que já estão idosas. Não tenhas medo. Os desafios que a gente tem na vida, eles às vezes nos dão uma balada. A gente acredita que não vai conseguir. Mas com Deus, né, com Cristo, a gente consegue sim. A gente é muito forte, a gente consegue criar força, às vezes, de onde não tem. E foi, querendo ou não, também uma aprovação para a gente, porque sair daqui do nosso país, ir para um país diferente, que a gente não conhecia ninguém, aí vai para casa da família. Então, assim, é uma experiência única, que se eu pudesse, eu desejo isso para todos, mas se eu pudesse proporcionar para todo mundo que sentisse o que a gente sentiu lá, que vivesse o que a gente viveu lá, com certeza eu faria. Então, a gente guarda no coração, é uma experiência única. Realmente, como a Luana bem disse, né, a jornada é muito desgastante, né? Então, a gente fala assim, graças a Deus é só uma semana. Porque se fosse mais, a gente não aguentaria andar mais de tantos lugares, né, que nós temos que percorrer para participar da jornada. Mas, particularmente, na minha opinião, uma das principais coisas que me marcaram na jornada realmente foram todos aqueles jovens utilizando o seu tempo para fazer sua parte, para levar um pouquinho mais da sua igreja local e partilhar com outras pessoas do mundo inteiro, partilhar um pouquinho mais dessa pluralidade do catolicismo que nós temos, aliar um pouco mais do que a igreja nos trouxe nesses 2000 anos de tradição, juntamente com toda essa juventude que vem. Então, realmente, chegar aqui no Brasil, voltar, a gente volta com o coração alegre, contente e principalmente com aquela chama renovada, com aquele ardor
de uma resposta que nós temos que dar a esse Cristo, de uma resposta que nós temos que dar em levantar e sair apressadamente a apresentar esse Cristo para novas pessoas e, principalmente, não desistir da nossa missão aqui na Terra. Então, na minha opinião, a Jornada Mundial da Juventude se resume em uma palavra: reafirmação. Eu digo sempre que se ouvirem alguém falar que é peregrino da JMJ, tenha em mente que essa pessoa andou muito e comeu pão e água. Às vezes a gente comia pão e água, a gente era realmente peregrino. Mas justamente Jesus queria nos mostrar que, como o Papa disse, todo jovem é convidado a ser um testemunha do amor. Em sua casa, em seu local de trabalho, enfim, na sua vida. E a gente só consegue isso quando a gente se levanta, quando a gente sai de si, consegue ver o outro, consegue ajudar o outro. E, principalmente, permanecendo naquele que é o amor. Sem Jesus, a gente não consegue viver o amor. Então, a JMJ mostrou isso. O amor é a língua de todos, é a língua de Jesus e é que comunica com todos. Bem, de fato, algo que me marcou muito foi a grandiosidade do evento. Diversos jovens de diversos países que você possa imaginar estavam lá. Sem dúvida alguma, isso me fez brotar um sentimento no coração de esperança, de fé que, de fato, a igreja continuará forte por muito e muito tempo. Esse é o principal sentimento que me brotou do meu coração ao ver tantos jovens, tantas nacionalidades diferentes, reunidos em um único lugar, Lisboa. Quando a gente chega em Lisboa, na nossa paróquia, a gente recebe essa bolsa aqui, que nos vai acompanhar inteiramente, até ter rasgado, porque foi uma semana usando. A gente recebe Muito, porque o verão é realmente quente, a gente pegou 42 graus, nem aqui no Brasil a gente pega isso, mas lá a gente pegou, então a gente recebeu um chapéuzinho e uma garrafinha da água da JMJ. E o material foi feito de todo o lixo que foi produzido na JMJ do Panamá. Eles reutilizaram para fazer a garrafinha de 1,5 milhão de pessoas que participaram. E quando a gente fala todo o planeta, de todos os países, a gente quer falar todos, exceto Maldivas. Pelo menos todos países mandaram um para representar na JMJ. Isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Além da camiseta também. Isso, eles estão com a camiseta e tem a tradição que depois eu no Rio de Janeiro não entendia de trocar as bandeiras. Vocês Sim. trocaram bandeiras? Sim. O Felipe trocou as bandeiras, botam, olha só, tem um monte. Porque eles costumam fazer isso, né? Pega a bandeira de um país e passa dele para aquela pessoa, né? E você está aqui, né? Neste cantinho. Tá. Muito bem. Você quer pegar ali, Felipe? Pode passar na minha frente, não tem problema, não. Essa daqui é da Itália, a gente estava na Torre de Belém e a gente escreveu o nosso nome, porque também alguns têm a cultura de... Tem lá a bandeira e pede para algum brasileiro assinar, a gente assinou. Então, eu recebi esse da Itália. Esse daqui é do México, na missa de abertura da JMJ, a gente ganhou. E também do mesmo grupo, a balinha de pimenta do México. Sim. Ganhamos esse aqui da Itália também, é um beato, jovem. Esse daqui, gente, é um caso à parte. É dos franceses, é um patê de fígado de aves. Tá? Aí eu não vou comer. Ficou com fome porque quis, olha. É uma boa recordação, mas não vou comer. E é tipo assim, é como se fosse a nossa manteiga, geleia aqui no Brasil. Eles comem com pão, bem normal. Eu fico, tá bom. Essa bandeirinha aqui é da Malásia, da Ásia, é um país da Ásia. Essa aqui é da Austrália, Oceania. Esse aqui é do Connect, porque a gente visitou a feira vocacional, é da família da Paulus, a gente visitou eles lá. Do México também, é o mesmo grupo. E esse aqui eu ganhei de um padre dos Estados Unidos, em frente à paróquia de Santo Antônio. Muito bem, olha só. A jornada é essa beleza, né, de jovens do mundo todo, né, se reunindo
em torno do Cristo primeiro e depois também em torno do Santo Padre, né? Um momento muito interessante. Agradeço a vocês pela partilha, né? Eles não foram os únicos da diocese que foram, né? Teve também um grupo de Santa Fé que foi, né? Não conseguimos conversar com eles, porque daí a distância, enfim, uma série de situações. Então, quisemos que esse grupo, então, partilhasse conosco um pouquinho, né? Obrigado por partilhar, obrigado por essa, né, partilha e esta experiência vivida, né? E você que nos acompanha pela DATV, você pode também, né, curtir outros conteúdos aqui produzidos, né? Você pode olhar aqui em cima da barra, tem a playlist, toda a nossa programação está lá, né, para você acompanhar. Sai vídeo quase todos os dias aqui na DA, comunicando tudo o que acontece na nossa diocese, na Igreja do Brasil e no mundo. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, manda este vídeo para muitos jovens que não puderam estar na jornada, mas querem saber como funciona a Jornada Mundial da Juventude. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.